Boa noite, está começando mais um Papo de Espírita aqui pelo Instagram. Estou dentro do carro, é a possibilidade que eu tenho de fazer agora. Estou comprometido com o Papo de Espírita e onde eu estiver, fazendo o que tiver de fazer, eu paro para realizar essa grande tarefa para esse pequeno trabalhador que Jesus nos dá. Não só eu, mas os outros colegas que estão conosco atuando como apresentador do Papo de Espírita, trazendo mensagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Agora, nesse momento, eu quero com você fazer uma prece para que nós possamos seguir adiante da nossa live, ok? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos, você já deve ter visto aí que o nosso título de hoje é Os 7 Passos para a Felicidade. Você que está conosco agora, seja muito bem-vindo. Você que vai estar depois assistindo esse vídeo, preste atenção, porque são 7 passos fundamentais para a gente conquistar a felicidade. Que felicidade é essa? Como é que a gente vê a felicidade? A felicidade será a felicidade da conquista dos bens materiais, a conquista do poder, a conquista do sucesso, da fama. Qual é essa felicidade que a gente tanto procura? Eu quero ser feliz, mas ser feliz de que forma? Então nós estamos com você hoje trazendo essa análise, esse ponto de vista do Papo de Espírita, com os 7 passos para sermos felizes. Começamos, obviamente, lembrando que a Terra é uma grande escola, onde nós fomos matriculados pelo Senhor, por Deus, nosso Pai, sob a coordenação aqui no planeta de Jesus, nosso Mestre, para sermos felizes. Entendendo a felicidade como a felicidade verdadeira, não essa felicidade transitória, de posse de bens, de fama, de poder, de riqueza, momentaneamente. Porque desencarnou, tchau, não é mais seu. Já não era, mas agora na realidade não será nem seu nem meu quando a gente desencarnar. Ficamos atentos, porque Jesus ele nos ensina muito sobre isso. Ele nos diz no seu evangelho que é o roteiro de vida para a vida verdadeira, para a vida que nós precisamos conquistar, que é a vida eterna, a vida do Espírito que não precisa mais reencarnar. Essa felicidade, essa vida eterna, ela é permanente. Aí sim, quando a gente alcançar esse patamar, a gente vai estar permanentemente tranquilo, feliz, claro, alcançando e compreendendo o mundo e o universo como ele verdadeiramente é. No momento atual, nós ainda estamos aprendendo a ser felizes. E lembramos que Jesus de logo disse que nós não devemos acumular tesouro na terra, que a ferrugem corrói, né, que a ferrugem come, e que o ladrão arrouba, furta e rouba. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Para isso, nós trouxemos então para a nossa reflexão, uma reflexão breve, os 7 passos para sermos felizes. Mas antes disso, a gente precisa lembrar de que isso passa necessariamente por uma mudança interna. Como aconteceu com quem? Com Paulo. Saulo, que virou Paulo. Saulo de Tarso, que era o poderoso da época. Imagine, era o poderoso, era o chefe do poder. Na época do Sinédrio. Por quê? Porque ele estava com tanto prestígio que tinha até uma carta autorizativa, né, do Sinédrio para perseguir o que eles chamavam os homens do caminho, né, os que estavam seguindo a Jesus, que naquela oportunidade estavam ainda trazendo uma visão diversa daquela que era trazida pelos que seguiam a Torá, né, e os profetas anteriores a Jesus. Então, boa noite. Aí é interessante observar que Saulo não estava na visão dele agindo errado, né? Saulo, antes de se transformar-se em Paulo, ele achava que estava uma conduta correta, que estava achando que o caminho era aquele, que deveria ser daquele jeito, querendo impor o ponto de vista, né, para poder, digamos assim, fazer com que as pessoas pensassem como pensavam os que governavam o mundo judeu na época, principalmente os que estavam no controle, no Sinédrio. Mas foi então que na caminho de Damasco ele se encontrou com Jesus. O que aconteceu naquele encontro? Paulo ficou se justificando, eu faço assim por causa disso, daquilo. Quando Jesus perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Aquela luz o cegou, porque Jesus é luminosidade extrema. E Jesus é um com Deus, Jesus é um Cristo de Deus, é um dos escolhidos para governar a vida no sistema solar. Só lê o caminho da luz, você já vai perceber a grandeza do Cristo. Então Jesus, naquela oportunidade, deu a oportunidade dele de voltar para o caminho correto, porque ele estava na ilusão. Na ilusão. E o que é a ilusão? A ilusão é o tampão da luz. É quando a gente começa a ter crenças e fixações mentais que nos afastam da realidade. Muitas delas. Por exemplo, uma básica. Eu achar que sou melhor do que vocês. Isso é uma crença, uma fixação mental ilusória, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós podemos, no máximo, ser melhor do que nós mesmos, a cada dia nos tornando pessoas melhores. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Então, com base nisso, nós observamos que Saulo foi bastante humilde, porque ao invés de ficar justificando, querendo entender o que estava acontecendo, se apresentando sua posição, não, ele parou de Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele fez essa pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? A primeira coisa que aconteceu é que ele saiu da ilusão, que ele era o poderoso. Ele humildemente conseguiu colocar-se na realidade que estava diante do Cristo Jesus, daquele cujos seguidores ele estava perseguindo. Olha que interessante. Mas naquele momento, é bom observar que ele não saiu necessariamente pelo amor, não foi pelo convencimento, não foi pelo amadurecimento do seu raciocínio que ele saiu dessa ilusão de ser o poderoso, de estar com a razão. Ele saiu pela dor. Porque naquele momento ele cegou. Ele caiu do cavalo e cegou. O poder dele, ele caiu na realidade através da dor. E muitas vezes acontece conosco, né? Nós precisamos passar por momentos de sofrimento para despertarmos para a realidade. Muitas vezes a dor é quem nos desperta para o amor. Muitas vezes passamos por uma doença, por um desemprego, pelo abandono da família, pelo rompimento do relacionamento que a gente achava que era duradouro, para poder perceber que estávamos no caminho errado e não no caminho do amor. Porque toda e qualquer atitude fora da lei do amor é o caminho errado. O certo é o amor sempre. Então Saulo, através dessa dor que ele sentiu, porque inclusive ele passou 3 dias, né, cego, depois foi curado por Ananias, foi que então ele pôde perceber que ele estava tendo uma ilusão com crenças mentais, com fixações mentais, que na época era o que prevalecia. No caso, os judeus, o sinédrio, na época de Jesus, achavam que eles eram os caras, né, que podia fazer acontecer. Até porque o governo romano dominava toda aquela região, mas muito mais interessado no poderio do dinheiro, do imposto, da cobrança dos impostos, arrecadar. O que eles queriam era isso. Eles não estavam preocupados de comandar a religião. E naquela oportunidade, então, Saulo achava-se que ele era o cara. Mas, quando encontrou-se com Jesus a caminho de Damasco, teve a humildade, e que pese ter sido convidado pela dor, de perguntar a Jesus o que queres que eu faça. E Jesus então deu orientação a ele, ele foi, seguiu adiante, encontrou com Ananias, foi curado e seguiu pregando e divulgando o evangelho. Mas veja que naquele momento foi um momento de dor para despertar. Porém, para continuar no caminho certo, ele precisou perseverar. Porque a perseverança é fundamental na nossa vida para a gente persistir nas mudanças que nós queremos para nós. Na automudança, porque ninguém muda ninguém. A gente só muda a gente mesmo quando a gente quer, quando a gente tem vontade firme para mudar, quando a gente se esforça e às vezes até, logicamente, quando é necessário, procura ajuda profissional, né? Para poder, quem sabe, através do auxílio, do amparo, do conhecimento de um profissional estudioso do comportamento humano, possa nos auxiliar a manter, a se enxergar como está e se enxergar como gostaria de estar. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda, você e todos que entraram na nossa live, que vão entrar e estão entrando. Bom, então o tema de hoje é os 7 passos para a felicidade, para sermos felizes. Por isso que nós começamos então trazendo que temos que sair da ilusão de que estamos no espaço certo, no caminho certo o tempo todo, e não estamos, não. Saulo fez isso quando encontrou com Jesus a caminho de Damasco, saiu da ilusão do poder, saiu da ilusão da riqueza, da influência, da decisão de tudo e de todos, o controle de tudo, que ninguém tem. Então,
Depois que ele perseverou, porque ele precisou passar por certas dificuldades, vários naufrágios, foi preso e tudo mais, para persistir no caminho certo, que era o caminho com Jesus, o caminho da luz. E aí, ele teve a verdadeira conquista, a verdadeira felicidade, a felicidade daquele que faz a vontade de Deus. Tanto é que Paulo no começo dizia que não sei, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o bem que eu não quero fazer eu ainda faço, o mal que eu não quero fazer eu ainda faço. E ele no começo ele questionava. No entanto, no futuro ele diz que não é mais ele que vive ali, mas o Cristo que vive nele. No sentido de que são as orientações de Jesus que ele levava para a vida. Boa noite também, Luciene. Então vejam só, o que é que acontece? Nós precisamos atentar que existem realmente orientações de Jesus maiores do que esse dia a dia nosso, que podem nos levar para o caminho correto. Lógico que tem vários entendimentos de vários campos do saber. Eu prefiro ficar como linha maior, como diretriz maior, com o Evangelho de Jesus. E o Evangelho, no seu primeiro passo para ser feliz, ele fala, olha como é interessante, amar a Deus sobre todas as coisas. Poder ficar só nesse primeiro passo eu já seria feliz, se eu conseguir. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, ele é muito amplo, né? Eu preciso aprofundar isso, mas sucintamente, por exemplo, eu estar numa doença e aceitar, lutar para ficar saudável, mas aceitar a situação. Eu estar feliz, porque conquistei a felicidade, e lembrar de outras pessoas para fazê-las felizes, né? Dentro daquela visão de que eu devo fazer o outro, gostaria que fizesse a mim. Então, eu viver a vida amando a Deus sobre todas as coisas boas, coisas ruins, sempre pensando em fazer o bem. Um segundo passo semelhante a esse é amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu me esforço para amar o próximo como a mim mesmo, eu estou seguindo para a felicidade. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, ele é meio trabalhoso. A gente precisa ficar atento para não achar que, eu anotei aqui para a gente não esquecer, são 7 passos importantes. O terceiro passo é amar os inimigos. E agora? Trabalhoso, hein? Se já não está fácil amar o próximo, aquele que a gente está no dia a dia convivendo, familiar, amigo, o marido, a mulher, o namorado, a namorada, sei lá, o companheiro, companheira, imagine amar aquele que nos faz mal. Mas aí é preciso entender bem o que é amar o inimigo, né? Porque Jesus traz essa mensagem e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele esclarece o que é amar os inimigos. É importante ficar atento, né? Para que a gente possa saber, né? Que seja bem-vinda também Tânia Lima. O que é que acontece? Muitas vezes a gente pensa que amar o inimigo simplesmente é ter o mesmo afeto pelas pessoas que nos enrolaram, que nos enganaram, que traíram, que foram desonestos conosco, como tem com quem a gente vive numa boa. Não. Amar o inimigo é não querer o mal para ele. É ficar feliz quando ele consegue acertar, quando ele desperta para a realidade, quando ele desperta para a honestidade, quando ele desperta para o bem. É estar disponível para a reconciliação, não quer dizer que vai conviver com aquela pessoa que traiu, por exemplo, mas reconciliar no sentido de deixar a pessoa seguir o caminho dela e não ficar guardando mágoa, rancor, nem quer desejando mal para o outro. Essa reconciliação é possível. Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. É o terceiro passo, que é amar o inimigo. O quarto passo, muito importante, brilha a vossa luz. Brilhar é a vossa luz. Jesus disse, para quê? Para que o nosso conhecimento sirva para nos guiar bem a nossa própria vida. Para, através do exemplo, da conversa, do auxílio, do amparo que nós possamos dar aos outros, também ajudar os outros a brilhar a própria luz. Quando eu acendo um fósforo no escuro, me ilumina. Mas se outro acende também, a iluminação aumentou. Cada um tem a sua própria luz, mas nós podemos juntar nossas luzes para iluminar melhor o ambiente e o caminho, que é a vida, para a felicidade plena. Então, o que é que a gente observa? Nesse sentido, brilhar a própria luz é, através do conhecimento, começar a fazer as boas escolhas, trilhando principalmente no amor a Deus, no amor ao próximo e no amor a si mesmo. Porque, por exemplo, eu dizer que amo alguém, se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não dou atenção a mim, eu não posso falar que estou amando. O amor deve começar dentro de nós, deve a expressão começar dentro de nós. Na verdade, o amor existe dentro de nós, porque nós somos filhos do amor de Deus. No entanto, nós precisamos despertar esse amor. Como aquela semente que você coloca na terra, precisa colocar água, precisa colocar adubo, germinar, dar sol. Ou seja, ela precisa florescer, precisa desabrochar, nós também precisamos abrochar para o amor. O quinto passo para a felicidade é muito trabalhoso, mas é muito importante.
Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá vendo? A gente está citando exemplos, todos os passos são baseados no Evangelho de Jesus. Porque quando eu aceito a minha cruz, quando eu aceito as minhas dificuldades, quando eu aceito os meus desafios pessoais, íntimos e desafios familiares, relacionais, eu começo a, digamos assim, seguir ao Cristo. Quando eu começo a negar a mim mesmo, é no sentido de que eu não enxergar o mundo só através do meu ângulo. Eu saber que existem outras pessoas que pensam de forma diferente e que podem e devem ser ouvidas. Nós podemos dialogar e aprender juntos. Nós podemos sim seguir a Jesus, acolhendo a nossa própria cruz, os nossos próprios desafios pessoais. O sexto passo é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse sétimo passo, também baseado no Evangelho de Jesus, ele nos mostra, nos ensina de que muitas vezes nós vamos ficar buscando coisas simplesmente transitórias, que é até comum no mundo materializado ainda como o nosso. Nós somos espíritos imortais com vivências corporais, como diria Teilhard de Chardin. No entanto, nós podemos ir além disso. Nós não precisamos ficar só na materialidade da vida. Se não for assim, a gente não consegue seguir adiante para a felicidade plena. E a felicidade plena é o amor que nos conecta a Deus e a sabedoria que usa o conhecimento com humildade para o bem. E o sétimo e último passo é: se sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, se eu sei tudo isso que eu falei, dos 6 passos anteriores, e eu me esforço para colocar em prática no meu dia a dia, o que vai acontecer? Eu vou estar construindo para a minha felicidade. Toda vez que eu tenho um conhecimento de algo bom, de algo do bem, que faz bem a mim e aos outros, e eu uso, eu estou construindo a minha felicidade. A felicidade não pode jamais, porque na verdade ela não é felicidade quando causa infelicidade ao outro. A gente precisa ficar atento a isso. Não estou dizendo que você dizer um não ao outro não quer dizer que seja errado, não. Porque eu aprendi numa consulta terapêutica muito importante, há muito tempo atrás, de que eu não posso estar o tempo todo dizendo sim para os outros e não para mim. Mas eu não devo dizer o não por não. Eu devo dizer o não porque não é possível, porque eu não concordo, porque não é o certo. Ou seja, com toda a gentileza, com toda a delicadeza, com todo o amor possível, eu chegar para a pessoa e dizer: não, isso não é possível. Então eu não quero desse jeito, não é nada demais. Agora, eu não posso, o que eu não devo pensar é dizer esse não simplesmente porque eu só quero o que eu quero. Não, se o que eu... Não há outra a solução negociada, de dialogar, de conversar, de achar uma terceira hipótese, não há essa possibilidade, tudo bem. Então aí é o alto amor, é necessário, porque eu não posso amar o outro sem me amar. Então, nós trouxemos então os 7 passos para sermos felizes. Ah, mas eu estou, digamos assim, já errei muito, não tenho como fazer mais, e agora já estou com 61 anos, já estou com 70 anos, já estou com 50 anos, 40 anos, já errei muito, tem mais o que fazer? Tem uma frase maravilhosa aqui, com ela eu encerro a nossa live, que é do Chico Xavier, que diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode mudar agora e fazer um novo fim. Então que nós possamos trazer isso para a nossa vida. Se eu não posso voltar atrás para modificar o começo que eu já fiz, o que passou, passou. Eu preciso assumir o que aconteceu, me arrepender do que fiz errado, reparar na medida do possível o erro que eu cometi, mas acima de tudo, seguir adiante. Porque vida é para frente, vida é que segue. A gente tem que virar a página, senão não lê o livro da vida. E é muito importante ficarmos atentos. Porque os 7 passos que nós dissemos, que você que chegou agora, sejam todos bem-vindos, né, o Bruno, a Guida e outras pessoas que chegaram aqui, que eu não mencionei o nome, mas que está aí, né, no nosso Instagram. Se você chegou agora, depois assiste o vídeo com calma e veja que os 7 passos que trouxemos para a felicidade, eles podem ser praticados a partir de agora. Independentemente de eu estar errado, de eu ter errado, de eu estar errando, de eu estar triste, de eu estar um pouco desanimado. A vida é para frente. O erro cometido serve de experiência para acertar mais na frente. Ok? Fiquemos em paz, fiquemos com Deus, fiquemos na luz, fiquemos com Jesus. Fui!